Boa noite, está no ar aqui pelo canal 16 o programa Educação e Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre a campanha da Fraternidade 2019. O meu convidado é o arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber. Boa noite. Boa noite, um prazer novamente estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, a campanha então da Fraternidade deste ano, ela apresenta aos católicos o tema Fraternidade e Políticas Públicas. A intenção é que a comunidade saiba um pouquinho mais sobre esse tema, sobre como as políticas públicas são formuladas de fato. Sim, o objetivo da campanha sempre vem junto fraternidade. E fraternidade não é algo teórico, é um modo de viver entre as pessoas. Que fraternidade vem de irmãos, de latim fraterna, que significa irmãos. Então, meios, situações onde falta fraternidade, isso se torna um tema para ser refletido. Porque o objetivo não é simplesmente perceber um problema, uma dificuldade que existe, mas a campanha se torna um meio de ajudar a superar o problema que é existente. Então, a dimensão da fraternidade, e porque políticas públicas bem eficazes, eles geram uma igualdade, uma fraternidade maior. Aliás, até gostaria de fazer uma ligação, hoje eu li uma notícia no jornal, que é bem alentadora. O ano passado tivemos o tema da superação da violência. E os números mostram que do ano passado para cá nós tivemos uma redução significativa de assassinatos no Brasil. E, claro, outras talvez formas de violência tenham aumentado, né? Mas a menos essas mortes mais cruéis, hoje o número que está nas estatísticas que saíram parece uma redução de quase 6.000, 7.000 a menos, comparando com o ano anterior. Então vemos um problema grave que temos em nosso país, porém, se existe um empenho, uma dedicação, várias frentes e situações trabalhando, gera-se uma situação melhor, uma fraternidade maior e mais vida. Então, esse também é o tema, porque sem medidas eficazes, estruturais, a gente constata o problema, porém ele não avança, não muda. Então esse é sempre o objetivo. É uma campanha, mesmo que tenha o nome de campanha, um período limitado, que é mais intenso, durante 40 dias, tempo quaresmal, mas o objetivo é sempre gerar um fato novo a partir de um problema concreto que existe. Mas esse tema ele vai ser trabalhado ao longo de 2019 todo. Sim, prioritariamente nós o colocamos no tempo quaresmal. Então, na quarta-feira de cinzas até a Semana Santa. Por que é proposto nesse tempo? Para a compreensão nossa de Quaresma, ele tem especialmente dois objetivos que é colocado no começo da Quaresma. Crescer no conhecimento de Jesus Cristo e, em segundo lugar, ter uma vida correspondente. Em outras palavras, e na quarta-feira de cinza é feito o convite, convertei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho é aceitar a Cristo e a sua proposta. E ao mesmo tempo converter significa direcionar-se na direção dele, seguir o rumo dele. E isso não é apenas um discurso, isso é um convite para uma mudança concreta, né? Por isso, dentro desse convite, porque a nossa vida tem inúmeras situações que merecem mudanças, seja a nível pessoal, seja a nível mesmo de igreja e nível de sociedade. Então, quando se quer abraçar tudo ao mesmo tempo, tudo fica superficial, né? Mudar tudo. Agora, mudar tudo significa igual a mudar nada. Então, vamos refletir concretamente um tema nesse período. Então, já que a Quaresma tem especificamente este refrão e este convite, converter-se e crer no Evangelho, então vamos dar atenção a esse tema. É uma maneira pedagógica de dar foco concretamente numa situação. Por isso que nesse período ele será prioridade. Porém, depois o tema se estende durante o ano, aí as modalidades são as mais diversas. Em muitas paróquias o tema volta na festa dos padroeiros, o assunto entra na catequese, entra na sala de aula,
entra em reuniões, entra no debate de grupos de jovens, os mais diferentes ambientes, o tema volta. Porém, como é campanha, tem um período mais intenso. Levanta o assunto, depois a repercussão é a mais variada possível. Mas como trabalhar, então, políticas públicas em missas, por exemplo? Traz para a prática isso, como vai funcionar? Sim, o tema não é propriamente para ser trabalhado durante a missa. Então é importante nós termos presente isso. É um tema para ser rezado, refletido, porém o seu trabalho, a conscientização, o estudo, são outros ambientes. Certo. Porque a missa, durante a liturgia, nós temos um rito. E esse rito precisa ser obedecido. Eu não posso transformar a missa numa reunião, num debate, mas eu posso criar inúmeros outros momentos para abordar o tema. Inclusive, existe uma música que ajuda a refletir. Até em outras épocas, até 2006, 2005, se transformava as músicas da missa, eram feitas para refletir o tema da campanha. Porém, se percebeu que isso não era muito adequado, porque desfocava do tema do texto bíblico com o tema da campanha. Então, gerava vários desconfortos e vários contratempos. A partir disso, se mudou a forma de fazer a campanha, especialmente na missa, né? Então, se celebra a Eucaristia, porque todo domingo tem textos bíblicos, e os textos bíblicos da nossa igreja são universais. O que nós usamos em Passo Fundo é a mesma missa que o Papa reza em Roma, é o mesmo texto. E todo católico, todos os domingos, é o mesmo texto em qualquer parte do mundo. Então também temos que manter essa comunhão. Mas temos inúmeros outros espaços para refletir e estudar o tema. Inclusive, esse tema ele foi amplamente debatido e ainda está sendo debatido em seminários em diferentes áreas pastorais. Sim. É uma preparação, na verdade, isso. né? A nossa arquidiocese de Passo Fundo, que envolve 47 municípios e 53 paróquias, nós temos uma subdivisão dessas paróquias em 9 áreas, que nós chamamos de áreas pastorais. São 9 grupos de paróquias, que envolvem municípios, depende da região, tem uma variedade. Normalmente as cidades maiores são a referência que dão o nome à área pastoral. Então, ali nós nos reunimos, convidamos lideranças, é um convite aberto para a sociedade também, onde nós temos uma equipe de 10 pessoas que estudou o tema e vai nesses lugares. Então, fazemos 9 seminários tratando o tema com essas lideranças, porque essas lideranças, na verdade, são as multiplicadoras. Vão disseminar, né? Isso, vão disciplinar, vão trazer o assunto em pauta, vão depois na sua paróquia, na sua comunidade, podem até multiplicar, trazer o tema em pauta. Então, esse é o momento que nós oferecemos como coordenação da arquidiocese. Depois, cada paróquia pode criar outros momentos, como de fato muitas criam momentos. Então, ali que é de fato um momento mais de estudo e um momento mais calmo, onde apresentamos a campanha inteira com os objetivos, as finalidades, o que significa e, acima de tudo, provocamos as pessoas para se envolverem. É um momento de conscientização. Qual a percepção que o senhor está tendo, então, na realização de cada seminário? O senhor está tendo um retorno, então, desses coordenadores, dessas pessoas que estão participando? Porque o tema é muito atual, né? Sim. Nós fizemos até o momento em 2 áreas pastorais. No final do ano fizemos na área de Nometoc, que envolve os municípios de Itapera, Colorado, Selba, Vitor Greff. E fizemos semana passada em Guaporé, que envolve os municípios vizinhos de Guaporé. E hoje à noite teremos aqui no Colégio Bom Conselho, às 19h30, em Passo Fundo. Em Guaporé, eu participei dos 2. Em Guaporé, tivemos a presença perto de 200 pessoas daquela comunidade, vindo também de 2 lajados, Serafina Correia, União da Serra e também de São Valentim.
E a gente percebe que existe uma sede muito grande, porque toca o nosso cotidiano, né? E vemos as pessoas muito receptivas, muito abertas, muito desejosas. Primeiro saber o que se trata, qual o foco que tem, qual o rumo que tem, né? Então se torna um momento de conhecer o que são políticas públicas, mas acima de tudo nós as provocamos para que encontrem meios de trabalharem depois no local que moram. Outra coisa também é que tudo que foi discutido na campanha da fraternidade, nestes seminários, pode acabar se tornando uma lei futuramente, através então dos deputados, dos vereadores. Isso tudo pode virar uma lei então? Sim, é bom lembrar que as iniciativas são interessantes. Você gostaria de acrescentar uma antes de responder essa pergunta? Sim. Há 2 anos atrás, quando tivemos o tema relacionado com a natureza, fruto desse trabalho de um seminário, nós temos um município bem pequeno chamado Montauri, que mora 1.000 e poucas pessoas, 1.400. E ali, as lideranças que participaram do seminário, eles organizaram todo um trabalho sobre a questão ecológica naquela comunidade. Durante a Semana Santa fizeram algo que reproduziu e trouxe o tema para a comunidade. Então, se transforma em espaços abertos. O tema das políticas públicas, ele, como sabemos, é bem amplo, porque a política pública, no fundo, são o quê? São ações, são instrumentos onde aqueles direitos fundamentais estabelecidos na Constituição se tornam políticas de Estado. E então, para que um direito que está previsto na Constituição, que ainda não é respeitado, que ele se torne uma política de Estado, sabemos que o caminho não é curto e nem é fácil. Porém, ele vai se tornar, de fato, uma política pública se houver todo um movimento e uma busca desse direito. Como se diz, o direito existe para quem o procura. E o que nós queremos exatamente com isso? Para dizer que aqueles direitos fundamentais que estão na Constituição, se forem concretizados, isso não é conceder um favor, não é conceder algo para alguém... Um privilégio, né? Não, é algo constitucional. E aquilo que é constitucional, isso precisa ser implementado. Então, quem ocupa o cargo, o momento eletivo, quem é governo no momento, ele tem o dever de realizar aquilo que a Constituição estabelece. Agora, como todos nós sabemos, a percepção do problema e os meios para chegar lá, eles podem vir dos mais diferentes lugares. Por isso, posso fazer uma participação individual, eu posso me agregar a uma força viva, uma entidade social, o terceiro setor da sociedade. A pessoa pode também se lançar no mundo, digamos, ser como candidato a vereador, deputado, prefeito, enfim, porque deseja que a Constituição seja respeitada. Então, o que nós também chamamos a atenção, que a forma de participar, ela é muito variada, também conforme as habilidades da pessoa, o gosto que tem. Então, é por isso que nós queremos que, com isso, porque uma política pública, ela tem que ser implementada, mas também precisa ser avaliada. Então, o que foi implementado em 1990, chegamos hoje, existem já uma série de mudanças na sociedade. Alguns objetivos foram alcançados, outras necessidades apareceram. Então, entra em pauta todo esse aspecto. Por isso que no próprio objetivo que nós temos, é estimular as pessoas a participar. E darem-se conta que não existe só uma maneira de participar, né? Votar é uma maneira. Mas a pessoa, por exemplo, nós temos na Constituição, no artigo 14, elementos que falam que outros meios que nós temos, que nem o referendo, o plebiscito e outras formas que raramente nós usamos no Brasil. E que deveriam, a meu ver, serem mais estimuladas, porque se os órgãos responsáveis por fazer as normas não tomam as iniciativas,
Mas a sociedade pode participar também diretamente, não só pelo modo representativo. São elementos constitucionais, não são, digamos assim, dar privilégio ou abrir uma exceção. Isso é da Constituição, né? Porque criticar é muito fácil, né? Sim. O importante é exatamente isso que o senhor está falando, que as pessoas se empenhem, que as pessoas participem, conversem, dialoguem bastante sobre isso. Isso é fundamental. A percepção séria de um problema, isso é fundamental, né? O cidadão que não consegue ter um olhar crítico no mundo que vive, e esse olhar crítico não significa só olhar para fora, mas também olhar para si. Inclusive, ao Evangelho desse final de semana, Jesus fala como é que quer tirar o trave do olho, o cisco do olho do teu irmão, e você não enxerga a trave que tem no seu. Então, o olhar crítico para a sociedade significa também olhar criticamente para mim, porque eu também sou sociedade, eu também sou cidadão, eu também sou parte. Então, a sociedade também tem o rosto da sociedade, também ele é assim por causa de mim. Então, nessa sociedade, eu sou um sujeito de direitos e deveres. Então, como é que eu vou além de perceber o problema? Como é que eu colaboro na construção dessa sociedade? E quando eu colaboro na construção, qual é o meu foco? O meu interesse em ajudar, qual que tem? É para resolver um problema meu ou resolver um problema público? Por isso, política pública significa olhar mais amplo do que o meu problema. É um bem comum, é um bem que favorece uma nação inteira ou um grupo mais prejudicado da sociedade que merece uma atenção melhor. Como eu disse, esse é um tema tão atual, mas ele foi pensado há 2 anos, né? Sim. Como acontece essa decisão, essa definição, então, dos temas para cada campanha da fraternidade? Os temas, eles chegam à Conferência dos Bispos do Brasil, à presidência da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pessoas trazem temas, trazem preocupações, às vezes alguém individual, mas normalmente são pastorais sociais, ou mesmo que a Conferência dos Bispos percebe, né? Que na nossa organização, como a Igreja do Brasil, nós temos vários organismos e pastorais na área social, que normalmente os temas envolvem diretamente a vivência da sociedade, não são temas, digamos, dentro da igreja. Então, o foco é esse. Então, são levantados temas, os mais diferentes que vêm, e depois é feita uma seleção. Mas se opta entre as diferentes sugestões que vêm. E se faz uma leitura da realidade, aquilo que parece mais urgente no contexto. Então, não é um tema escolhido de hoje para amanhã. Por exemplo, o tema de 2020, agora não me recordo exatamente o tema, mas já tem uma comissão, uma equipe permanente da campanha da fraternidade que já está redigindo o texto, já foi escolhido, já tem uma primeira leitura do texto base que orienta os trabalhos, então já está se trabalhando, porque depois temos que definir o cartaz, o hino e outros elementos práticos. Chega aí no segundo semestre, em outubro, o material já deve estar pronto para chegar em todos os recantos do Brasil. Por isso que esses temas nascem de uma preocupação constante e atenta daquilo que acontece na sociedade. Ok, então no programa Educação e Cidadania de hoje nós estamos falando sobre a campanha da fraternidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e retorna então com o arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. O
programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre a campanha da Fraternidade 2019. O meu convidado é o arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber. No bloco anterior a gente falou um pouquinho então sobre a campanha e a gente vai dar sequência nesta segunda etapa do programa. O texto base, ele aponta uma série de iniciativas que vão ajudar a colocar em prática as propostas incentivadas pela campanha. Sim. Por exemplo, como um dos objetivos que tem é exatamente estimular as pessoas a participar de uma forma mais efetiva e mais plena da sociedade. Quanto mais cidadãos nós tivermos que participam ativamente, e a gente tem que considerar que participar também tem um significado muito amplo, não significa somente estar ligado a uma instituição, mas como próprio cidadão, como indivíduo, mas de uma forma coletiva também. Então, existem muitas formas de participação, né? Algumas pessoas, como falamos, podem se sentir estimuladas a participar naquilo que nós chamamos de governo, como candidato a um cargo eletivo. Nem todas as pessoas têm habilidade para isso, têm jeito, têm gosto, são vocacionadas para esse trabalho. Mas se alguém que conhece aquilo que a Constituição fala e se sente capacitada a colaborar dessa maneira, essa pessoa deve prestar esse serviço um tempo da sua vida para a sociedade, porque a sociedade precisa de pessoas capazes de conduzi-la. Então, uma forma. Outra forma que está bastante acessível e creio que tem que ser melhorado são aqueles conselhos municipais. Todos os municípios têm uma série de conselhos onde existe a representação da sociedade civil que permite e auxiliam o governo a aplicar aquelas políticas que estão definidas. Então, nós temos uma série de conselhos que se tornam um espaço muito privilegiado de participação na sociedade. Faz alguns anos eu ouvi um dos responsáveis pela Controladoria Geral da União, ele dizendo que é uma ideia fabulosa essa e bem democrática, dá acesso a muitas pessoas participarem. E ele dizia na época que, infelizmente, esses conselhos, eles não funcionam de fato como conselho, tem uma série de carências. Um lado que as pessoas que participam não estão preparadas. Outras vezes podem estar sendo manipuladas, não têm liberdade de decidir. Outras vezes atuam defendendo o interesse do seu grupo. Enfim, tem uma série de carências. Porém, é algo que está próximo de cada município, porque todos os municípios têm os seus conselhos. E creio que esta é uma forma bem próxima, onde, além do lado eletivo, além do voto, que muitos podem participar efetivamente. Então, um dos projetos que nós temos como arquidiocese, comentamos isso, vamos ver se durante o ano nós vamos conseguir realizar, é estimular as pessoas lá nos seus municípios. Como falei antes, a Arquidiocese de Passo Fundo envolve 47 municípios, e, portanto tem 47 municípios, tem conselhos, os mais diferentes. Muitos desses conselhos temos pessoas ligadas, próximas à igreja, líderes da igreja presentes também. E uma das formas, talvez, vamos ver se conseguimos implementar isso durante o ano, é oferecer uma capacitação para essas pessoas. Porque no momento, mesmo que ela represente um órgão da igreja, é importante que ela vá lá não defender a igreja. Ela tem que defender e pensar no município que ela está. Claro, ela vai com uma inspiração, vai representando um grupo. Porém, quando chega lá, não pode atuar de uma forma confessional. Se trata do tema da saúde, a saúde tem que envolver todos os moradores daquele município. Então, esse vemos que é algo bem próximo de nós, algo que existe, algo que pode ser qualificado. E quando esses conselhos funcionaram bem, também ajudam quem está no governo, governando o município, a também conseguir administrar melhor aquilo que está previsto para ser
aplicada a verba, seja disso, seja de educação, seja de outros tantos meios. Portanto, são formas próprias. E, claro, e outras que podem surgir, né? Por isso nós não temos uma receita pronta, né? Porque também um texto é um assunto que envolve muitos temas. Mas, quanto mais cidadãos nós tivermos que têm esse espírito de participação, de cidadania e pensam no bem comum, todos saem ganhando esse objetivo, né? Claro, inclusive, esse texto base, além do texto base, Sim. outros materiais foram elaborados enfocando públicos específicos, como jovens Sim. e educadores. Porque o texto base é um texto que, de uma forma resumida, claro, porque nesses dias uma professora de direito dizia-se que a aula para vários, acho que 2 semestres, me parece que tem no direito, se estuda essa questão constitucional. Então é um assunto bem complexo, mas também a gente não quer dar aula de direito nos seminários, né? Não é esse o objetivo. E depois isso é transformado em tipo de encontros, roteiros, para ajudar na escola, ajudar adolescentes, ajudar jovens. Então se pega o tema em forma de perguntas, pequenos textos. Então a equipe central da CNBB, que cuida disso, ela proporciona esse material que está nas nossas livrarias, que está disponível. E, se não me engano, uma parte também está no próprio site da CNBB, que é possível baixar o tema. E em nível de arquidiocese, que de Passo Fundo, faz um tempo que a gente se elabora um texto que popularmente chamamos de folhetão, um grande folheto, que permite as pessoas terem uma síntese do texto base. Ele coloca o espírito da campanha, o tema, o lema, e de uma forma sintética o conteúdo e estimula formas de participação. Esse é o esquema proposto aqui. O texto grande serve de referência e depois é preciso multiplicar isso para chegar às pessoas. Além, então, do texto base, deste resumo, Desse digamos resumo, assim, isso, é um resumo. Do material para os adolescentes, Sim. para os educadores, tem inclusive uma playlist com as músicas, então, Sim. da campanha que está disponível na internet. Então, Isso. a igreja está apostando na tecnologia também. Claro. É preciso usar esses meios que são acessíveis para que o conteúdo chegue a todos. E, claro, tem textos mais complexos, mais amplos, se alguém quiser aprofundar, por exemplo, ver a opinião da igreja sobre a sociedade. Eu faço uma propaganda aqui do chamado Compêndio da Doutrina Social da Igreja, porque nossa campanha ela está fundamentada na Sagrada Escritura, que é sempre o nosso texto de inspiração, e na doutrina social da igreja. O que a doutrina social da igreja pensa? Exatamente a partir da fé, da Escritura, como responder os desafios da sociedade hoje. Porque na Bíblia nós temos indicativos, mas problemas que tinha naquele tempo, muitos deles são diferentes de hoje. Então é preciso uma reflexão contemporânea sobre o tema. Então o compêndio da doutrina social da igreja, ele recolhe os principais ensinamentos da visão social que a igreja tem, de sociedade. E claro, como esse compêndio foi feito uma síntese dos principais documentos da história da igreja, ele também precisa ser atualizado. E o último texto nessa linha é a carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, exatamente sobre o tema da ecologia. E porque esse tema em 1950 ou 1890 não era tão candente, tão problemático como é hoje. Então, mesmo em 2005, que o compêndio foi feito, melhor 2004, de 2004 até hoje, vemos problemas ecológicos pipocando em todos os lugares. Quer dizer, você precisa... Qual a palavra que a igreja tem sobre esse tema?
ao menos na linha de princípios, de grandes orientações. Então, esse tema aqui pode ser aprofundado na leitura do compêndio da doutrina social da Igreja. Certo. Bom, a Arquidiocese ela possui um fundo de solidariedade que recebe parte da arrecadação da coleta motivada pela campanha. Sim. Como funciona? Como foi lembrado, a campanha ela precisa se transformar em gestos concretos, em ações que mostrem que a pessoa ficou motivada e ela precisa dar uma contribuição. Uma das formas de contribuição que temos é realizar no Domingo de Ramos, o domingo antes da Páscoa, em todas as comunidades que têm missas, celebrações, é feita uma coleta. O objetivo é uma ajuda, uma contribuição em dinheiro. Então as pessoas doam espontaneamente, não tem taxa, não tem pressão, né? Mas existe a dimensão da consciência, que as pessoas doem o dinheiro que se sentirem motivadas com esta finalidade, chamado Fundo de Solidariedade. Esse Fundo de Solidariedade, então, todo esse é recolhido, cada paróquia manda, depois manda em conjunto aqui para nós, para a administração da Arquidiocese, e desse valor, 40% é enviado para o Fundo Nacional de Solidariedade. Os 60% que ficam aqui, 10% nós colocamos em nível de Rio Grande do Sul, projetos da conferência em nível de Rio Grande do Sul. E o restante fica na própria Arquidiocese. É uma forma de termos trabalhos locais. Então temos trabalhos de dimensão nacional, outros estadual e outros de nível mais próximo local. Para dar um exemplo, no último ano, o dinheiro que foi em nível nacional foi designado quase todo ele para ajudar a Diocese de Boa Vista, Roraima, que acolhe diariamente aqueles milhares de imigrantes venezuelanos. Então é um gesto, porque as pessoas ali que querem, têm fome, têm que comer. Então boa parte da coleta foi destinada para ajudar aquelas pessoas, aqueles migrantes, num lugar específico. E em nível de Arquidiocese, nós sempre elaboramos um pequeno folder com a prestação de contas dos projetos do ano anterior. Então ali estão citados onde que foi investido o dinheiro do ano passado. São pequenos projetos, até 5 salários mínimos, que se reparte novamente de uma forma solidária. Não resolve o problema econômico dessas instituições ajudadas, porém são sinais de fraternidade. Até me percebi agora, o ano passado, na superação da violência, nós fizemos também projetos por áreas pastorais, que estão, o primeiro cita da região de Guaporé, porém existe até outras áreas também ajudadas, depois os outros do último ano. Porém, ao todo, desde que existe o fundo, já são mais de 266, se não me falha a memória, projetos que já foram contemplados. São pequenas ações, mas que depois, às vezes, essa primeira ajuda redonda num deslanchar de uma iniciativa que tem. Aqui em Passo Fundo é bem conhecido o projeto Transformação de Reciclagem. Ele começou com uma ajuda de 5 salários mínimos. E isso começou a desencadear um processo, hoje é um belo projeto que temos na cidade. Então, todo o dinheiro recolhido naquele domingo, todo ele volta para um projeto social comunitário, não é uma ajuda individual para uma pessoa ou outra. Obrigatoriamente precisa ser algo comunitário. Então, no site da própria nossa Caritas, existem os critérios, a prestação de contas do próprio fundo, as pessoas podem acessar para ver onde foi aplicado no ano passado. O site é caritaspf.com.br. Isso. Nesse site também tem outras informações acerca da campanha da fraternidade? Ou quem está assistindo gostaria de outros dados, outras informações, aonde consegue? O nosso site da Arquidiocese de Passo Fundo, também arquidiocesepassofundo.com.br, tem informações. Nós temos uma forma mais ampla e oficial, é o site da CNBB, cnbb.org.br. Então ali é o nosso site central, né?
E dali as pessoas podem pegar as informações, multiplicar, replicar, né? Então ali é o site oficial, onde que tem todas as informações necessárias. Ok, então no programa Educação e Cidadania desta noite nós falamos sobre a campanha da Fraternidade 2019. Eu conversei com o arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber. Muito obrigada pela participação e uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado por ter esse espaço. E, acima de tudo, como cristãos, nós nos sentimos participantes da sociedade, porque Jesus disse assim, quem fosse crer nele não gostaria que fizesse um gueto, não se afastasse da sociedade, mas estivesse no mundo como sal e luz. Então, isso é uma forma de, a partir da fé, nós ajudarmos a construir uma fraternidade maior entre as pessoas. Então, o programa fica por aqui, mas você vai ficar agora com o hino da campanha da Fraternidade 2019. Uma ótima noite e até a próxima entrevista. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar. É o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e